abrir a Bíblia em Atos, capítulo 8. A gente louvou bastante. Louvado seja Deus, foi bênção, né? E vamos aqui trazer a palavra aqui na capítulo 8 de Atos. Eu vou ler o número 4 só, tá? Atos 8, 4 diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Louvado seja Deus. Amém. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos. Obrigada, Jesus, pela tua palavra, aleluia, pela tua misericórdia, por tudo que o Senhor tem feito. Pai, o Senhor é bom, Pai, tua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos, porque o Senhor é nosso pastor, que nos conduz, que nos direciona. Pai amado, perdoa as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. Nos conduz, Pai, na verdadeira adoração. Nos conduz, Senhor, ao centro da tua vontade a cada dia, a cada instante, Senhor. Pai, que nós possamos, meu Deus, entender os seus propósitos, que nós possamos andar, Senhor, segundo aquilo que o Senhor direciona para as nossas vidas. Abençoa esse culto ainda mais, Pai. Continua, Senhor, falando conosco através da tua palavra, Pai amado. Nós estamos aqui para ouvir aquilo que tu queres de nós, meu Senhor. Fica à vontade, a casa é tua, Senhor da glória. Nós somos instrumentos, somente ferramentas, adoradores do Senhor. Mas o Senhor, a ti pertence a glória, o louvor, a exaltação. Faz o teu querer, em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos e te agradecemos. Amém. Louvado seja Deus. Pode se sentar. Os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Meu irmão, essa palavra é tremenda, porque no contexto disso aqui, diz que a Bíblia diz que depois que Jesus morre, houve, uma grande perseguição à igreja. Aí mataram Estevão, começaram a matar as pessoas, começaram a perseguir, a prender aqueles que serviam a Jesus. E aqui a gente vê, e depois da morte de Estevão, Saulo consentia com a sua morte. Começa assim, E naquele dia houve grande perseguição e dispersão. Por quê? Porque quando eles eram perseguidos, eles fugiam, Se você começa a ser perseguido, você faz o quê? Você quer, de alguma forma, tentar se esconder, tentar fugir daquela situação. E os discípulos não eram diferentes, os apóstolos de Jesus. Só que aonde eles iam, amados, a palavra era pregada. Aonde aquelas pessoas iam, a palavra, a gente começou lendo aqui, os que andavam dispersos, iam por toda parte anunciando a palavra. Porque não tem como deixar de falar daquilo que a gente vê, daquilo que a gente viveu. Não tem como deixar de apresentar onde a gente for a Jesus para as pessoas. Ainda que seja somente com o seu testemunho, sem voz. Glória. Sem voz, sem precisar falar. Ainda que seja, simplesmente só com o seu testemunho. Você não tem como deixar de anunciar a Jesus. Então, onde eles iam, na perseguição, na luta, na dificuldade, eles estavam fazendo o quê? Falando de Jesus para as pessoas. Falando aquilo que eles tinham vivido, aquilo que eles tinham passado, aquilo que tinha acontecido na vida deles. E Deus é bom, irmãos. Então, muitas vezes tem coisas que Deus permite, portas se fecharem, situações acontecerem, reboliço na nossa vida, um vento que vem de repente. Por quê? Porque quando essas coisas acontecem, dá uma sacudida em nós. E nós vamos com ousadia falar das coisas que Deus tem feito. Falar daquilo que tem acontecido na nossa vida. Então, muitas vezes a gente passa por situações que a gente não quer, que a gente não sonhou, não desejou, não esperou. Mas por quê? Porque o Senhor muitas vezes está querendo sacudir a nossa vida, irmãos. Que às vezes a gente está acomodado, está parado, não fala nada, não prega para ninguém, não testemunha para ninguém. Estamos vivendo a nossa vida porque vai tudo bem conosco. Aí o Senhor faz o quê? Permite uma situação mesmo difícil. Uma situação mesmo incômoda. Porque nessa situação incômoda a gente vai fazer alguma coisa, irmãos. Amém? Quem está entendendo? Louvado seja Deus. Então o que acontece? Os discípulos foram perseguidos. E na perseguição eles foram cada um para um canto. E é tão interessante, irmãos, que a Bíblia diz que Filipe foi para Samaria pregando, as multidões prestavam atenção no que ele dizia, ouviam, estavam impactadas. Se ele estivesse lá em Jerusalém, tudo bem, irmão, não ia acontecer nada. Mas o Senhor permitiu essa situação. Tem coisas que Deus permite na sua vida. Então aceite, quando Deus permitiu uma coisa na sua vida, não murmure, não reclame. Eu sei que é difícil, irmão.
É difícil, porque na hora do vento, a gente tende a olhar mais para o problema, para a dificuldade, para o vento, para o tamanho da onda que está vindo, do que para o nosso Deus, que é grande e maravilhoso. Isso é normal. Nós fazemos isso. Mas o Senhor nos ensina, e ensinou para eles, ensina para nós, que quanto maiores as situações forem difíceis, olha o tamanho desse Deus que você serve. Ele é todo poderoso. Não há limite para Ele operar. Então, quando você se vê numa situação problema, se vê numa situação incômoda, desconfortável para a sua vida, ao invés de você reclamar, murmurar e ficar emburrado, achar que Deus te esqueceu, te abandonou, não quer saber de você, começa a pensar, não, esse é o momento ideal para Deus glorificar o nome dele na minha vida. É difícil pensar assim, irmão? É. Mas não tem outra forma. Porque quando Deus permite o vento, só Ele pode cessar o vento. Quando Ele permite a cova lá dos leões, igual o Daniel teve que entrar, só Ele pode tirar, irmão. Só Ele pode fechar a boca do leão. Então, o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? Quando Ele permite situações difíceis e desconfortáveis na nossa vida, só Ele vai fazer isso cessar. Então, enquanto Ele não cessa, o que você faz? Questiona, reclama, murmura, fecha a cara, emburra? Ou você adora e fala, Deus, me ajuda, me sustenta, fecha a boca do leão, acalma esse mar? A escolha é sua, irmão. A escolha é nossa. A gente que decide. A gente que decide o que vai ser melhor para a nossa vida. Se a gente vai ficar reclamando, eu digo para você, sabe o que acontece com murmuradores? Eles morreram no deserto. Murmurador, irmão, não tem vitória. Gente que murmura, gente que reclama, gente que vive, sabe? Ai, Deus não está fazendo, Deus não se lembra de mim. O Senhor não se agrada, irmãos. Os murmuradores não entrarão no reino de Deus. Então, o ensino para nós nessa noite, através dessa mensagem é: viva aquilo que Deus permite você viver, adorando e falando o amor dele para as pessoas. Conta que você está passando por aquilo que você estiver passando, irmão, mas Deus não te abandona, Deus não te desampara, Deus não deixa você sozinho. O Senhor está com você em todo momento. O Senhor está repreendendo tudo que vem contra a sua vida. Ah, mas eu estou no vento. Irmão, o vento, o que aconteceu com os discípulos? O Jesus falou: aquieta-te, mar, vento, calma. E houve bonança, teve que acalmar. Aleluia. Porque quem governa a sua vida não é Deus? Então essa noite, irmãos, eu quero dizer para você que às vezes nós queremos novos ciclos, novas oportunidades, queremos mudança para a nossa vida, mas a gente não quer que mexa em nada em nós. Ah, Senhor, não mexe em nada, deixa tudo do jeito que está, mas nós estamos pedindo um novo ciclo, uma nova oportunidade, né? Novos ares. Sim ou não, irmão? Às vezes a gente está pedindo, Senhor, eu quero viver a novidade do Senhor, eu quero viver os novos ciclos que o Senhor tem para a minha vida, eu quero viver coisas grandes, mas aí, irmão, a gente não quer sair do lugar, a gente quer ficar confortável do jeito que está. E eu quero dizer para você, para viver novos ciclos, para ter novas oportunidades, para portas maiores serem abertas, muitas vezes vão vir situações desconfortáveis para nós. Para o nome do Senhor ser glorificado na Babilônia, irmão, Daniel teve que entrar na cova dos leões. Ele não precisava entrar, mas Deus queria glorificar, irmão. Quando Deus quer fazer as coisas, Ele permite situações. E a gente tem que entender. Nada é para te matar. É para glorificar o nome do Senhor. Então os discípulos, os apóstolos, os diáconos, as pessoas que foram escolhidas pelo Senhor, eles iam por todo canto, pregando a palavra, falando, curando, trabalhando, fazendo aquilo que eles foram levantados para fazer. O que você foi levantado para fazer? Porque você tem um chamado. Você foi escolhido, e eu também, nós somos. Então você está cumprindo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, ou você cruza seus braços lá no seu trabalho, na sua escola, na faculdade, seja onde for, os vizinhos, no meio da sua família. É uma escolha, gente, é uma escolha. Precisamos, não é para ficar gritando, né? Oh, Jesus vai voltar, não é isso. Mas aonde a gente for colocado, a gente fazer o que eles fizeram aqui. A palavra diz, é tão tremendo que multidões, né, ouviam, prestavam atenção e viam os sinais que Filipe fazia. Estou lendo aqui o versículo 6. Os espíritos imundos saíam das pessoas. Ou seja, os sinais, prodígios e maravilhas acompanhavam eles. Eles eram, né, eles trabalhavam a favor do reino de Deus.
E a palavra diz, é tão interessante que diz aqui, né, irmãos, que havia grande alegria naquela cidade. Tinha um homem ali chamado Simão. Eu quero falar sobre isso com você. E ele era tipo um mágico ali naquela cidade. Simão, versículo 9. Ele tinha iludido pessoas, ele fazia tipo mágica, sabe? E todo mundo ouvia, recebia aquilo que ele fazia. Só que a Bíblia diz, como crescesse em Filipe, que pregava acerca do reino, se batizava, tal, creu até o próprio Simão sendo batizado. E ele ficou atônito com aquilo que Filipe fez. Porque, irmãos, ele agia de engano, ele fazia tantas coisas ali, mas não era pelo Espírito. Não era pelo Espírito. E muitas pessoas hoje, a palavra diz, né? Que vão se levantar falsos profetas, falsos líderes, falsos pastores, falsos tudo, irmãos. Tentando fazer algo que Deus não mandou fazer, ou tentando fazer algo em nome do Senhor, mas sem o Senhor estar naquele negócio. Então esse homem, a palavra diz que ele ficou atônito. E tão interessante, irmãos, que diz aqui, eu quero ler para vocês. Os apóstolos vieram, oraram, né? O Espírito Santo foi derramado sobre aquelas pessoas. E aí no versículo 19, o Senhor falou muito comigo sobre isso aqui. Dai-me também a mim este poder, para que aqueles sobre quem eu puser as mãos recebam o Espírito Santo. Então o mágico, irmãos, o Simão, que era ex-mágico, que tinha vamos falar se convertido, mas na verdade não se converteu, né? Não entendeu, na verdade. Tinha ali se batizado, está escrito na palavra. Ele agora fala, dá para mim também esse poder, porque para aquele que eu colocar a mão, descer o Espírito Santo. Ou seja, ele estava acostumado a enganar as pessoas, fazendo ali, né, aquelas mágicas, aquelas coisas e tal, fazendo aqueles truques, e as pessoas caíam, e agora ele viu, né, os apóstolos, está escrito aqui, irmãos, versículo 14, os apóstolos estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria ia receber a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Então Pedro e João chegaram ali em Samaria, oraram pelas pessoas que já tinham crido, tinham se batizado, e elas foram cheias do Espírito Santo. O poder de Deus, o batismo veio sobre elas, não só o batismo nas águas, mas agora o batismo do Espírito Santo. E esse Simão, vendo aquilo impactado, atônito, chocado, ele falou, eu também quero ter esse poder aí, para eu botar a mão nas pessoas e as pessoas receberem o Espírito Santo. Só que, irmão, Deus conhece a intenção, não é uma intenção boa? Se a gente falasse assim, eu também quero ter um pouco disso, eu também quero ser cheio, né, da presença, da graça. Não é bom isso, irmão? Um desejo bom? É. Só que nesse caso o coração dele não era reto, porque Deus conhece a intenção. A gente vai ver aqui, o Pedro falou, o seu dinheiro seja contigo para a perdição. Pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro, porque ele ofereceu, né, irmão? Tipo assim, ele queria comprar. Estão entendendo, irmão? Amém. Ele queria comprar o poder de Deus. Então assim, me dá que eu também quero, e se for preciso eu pago por isso. Irmão, tem gente querendo pagar, tem gente querendo fazer tantas coisas para ter o que a gente tem. E o Senhor tem falado muitas coisas ao meu coração, sabe? Sobre a palavra, a gente lê a palavra e ela é rica, né? O Senhor leva para cá, para lá, nós vamos ali, vamos aqui, pelo Espírito mesmo, não é nem, né, você buscando nada. E é interessante que aqui está dizendo, e Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito, lhes ofereceu dinheiro. Quando eu falei para você, é legal você desejar ter um dom, ser cheio da presença de Deus, isso é muito bom, irmão. Desde que você não corrompa as coisas espirituais com as coisas materiais. Porque uma coisa, né, não pode interferir na outra. Então o que Deus deu para nós é precioso, é valioso. O que você tem, o seu dom, o seu chamado. Eu valorizo bastante o meu. Eu creio que cada um valoriza o seu. A gente tem que valorizar, irmãos, aquilo que Deus entregou na nossa mão. Não foi
algo banal, é algo muito importante, é algo muito valioso que Deus te deu. E muitas vezes as pessoas vão querer ter o que você tem, mas elas não querem pagar o preço que você paga. Porque é fácil você querer ter o que a pessoa tem. É fácil você querer ter o chamado, o dom, né? Um louvor, a gente cantou vários louvores aqui lindos, né? Vocês cantaram. E é fácil você olhar e falar assim, que voz linda, que graça. Ou alguém ministrando e você desejar. Mas, irmãos, pagar o preço, às vezes as pessoas não querem por aquilo. Então esse Simão, ele queria pagar o preço, mas o preço em dinheiro. Não era o preço do sacrifício. Porque quando a gente fala pagar o preço, irmão, não é preço em dinheiro. Porque não tem dinheiro que compre a salvação, não tem dinheiro que compre a unção que está sobre a nossa vida. Não tem dinheiro que pague, irmãos. Mas é o preço de você se sacrificar, de você renunciar muitas vezes. A nossa vida é feita de renúncias. Hoje de manhã a gente fui com o pastor em um lugar onde a gente, glória a Deus, onde a gente recebeu, né, de Deus, sentando para aprender. A gente fala que a gente tem que sentar para aprender também. E quando a gente sentou, a gente ouviu muito sobre isso, a renúncia. Porque às vezes a gente não quer renunciar, né? Abandonar coisas que são necessárias na nossa vida. Muitas vezes nós não queremos renunciar, nós não queremos deixar. E o Senhor muitas vezes está dizendo, precisa renunciar, precisa abandonar, precisa deixar. Pastor, eu não estou entendendo, deixar o quê? Deixar, irmãos, velhos hábitos, deixar, né, coisas que nos afastam daquilo que Deus te chamou para fazer. Você sabia que às vezes você está na posição certinho, caminhando com Deus, mas vem coisas para te confundir, vem situações para deixar você turbar a sua mente. Eu fico imaginando, irmãos, esse Simão aqui, o ex-mágico, que agora queria comprar a presença de Deus, queria comprar a imposição de mãos. Eu fico imaginando esse homem, irmão, quando ele fala isso com Pedro, com João, ali com os apóstolos, as pessoas que estavam ao redor dele, ouvindo aquilo ali. Eu tenho certeza que uma parte ficou turbada, confusa. Uma parte ficou sem saber, ué, será que pode isso? Será que não pode? Então, o que eu quero dizer para você? Não deixa nada turbar a sua mente, o seu coração, em relação àquilo que Deus te entregou espiritual. O seu chamado, a sua voz, a graça que está sobre a sua vida. O poder de Deus que tem se aperfeiçoado na sua vida. Nada pode comprar isso que Deus te deu, irmão. Então guarda o que você tem para ninguém roubar, tomar a sua coroa. Você já viu que o Senhor fala isso lá em Apocalipse? Guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. O que você tem, eu quero trazer para você nessa noite o entendimento de que o que está sobre a sua vida é precioso, é importante, tem valor. Não pode ser vendido, não pode ser, sabe, irmãos? Não pode misturas. E o Senhor disse assim, vai haver perseguição, na verdade ele não disse, ele permitiu, vai haver perseguição, e vocês vão por vários lugares, e agora vocês vão usar aquilo que eu derramei sobre a vida de vocês. Então sabe, irmão, às vezes Deus leva a gente para aqui, para ali. Eu gosto de falar isso, porque isso acontece, já aconteceu na minha vida. Eu vim parar aqui, né, em São Paulo. Na vida de cada um, se for perguntar, veio de algum lugar, de outro lugar. Porque aonde a gente for, a gente tem que ser a boca de Deus. Ah, mas eu não mudei de cidade. Mas às vezes a gente muda de trabalho, às vezes a gente muda de vizinhança. Aonde a gente for. Ah, mas eu mudei numa prova. Deus quer te usar nesse momento. Entendeu? É que na hora que a gente está passando, quando eu passava umas provas antigamente, irmãos, passo ainda, mas em relação às minhas promessas que o Senhor tinha, em relação aos filhos, tudo mais, o inimigo sempre queria envergonhar. O inimigo sempre queria mostrar que Deus não era capaz, irmãos, que Deus não podia.
Mas o que o meu coração falava? Não, Deus é o Todo-Poderoso. No tempo certo Ele vai fazer. Então eu falava isso para as pessoas. Está entendendo onde a gente está chegando? Você tem que, mesmo nas suas limitações, nas coisas que não acontecem, você tem que profetizar que o Senhor é e Ele vai fazer. Tem que falar, irmão. Eu creio, sabe? É assim, você tem que chegar para as pessoas e falarem: ah, mas a sua vida está do mesmo jeito. Não vi nada diferente, não tem nada muito grande acontecendo, mas eu creio, Deus falou, vai acontecer isso, aquilo, e vai, irmão. Lógico que você não vai contar as suas promessas. Alguém está entendendo, irmão? Louvado seja Deus. Você não vai contar as suas promessas, mas você tem que falar daquilo que você tem visto e vivido. É isso que eles fizeram. Isso que eles fizeram. Eles foram e as multidões prestavam atenção, está escrito unanimemente, no que eles ouviram e viam. No versículo 6, é isso aí que eu estou falando. Então, às vezes, irmãos, as lutas sobrevêm na nossa vida para que, como eu estava dizendo, um novo ciclo se inicie. Voltando para essa parte do novo ciclo. Porque a gente pede: ah, eu quero viver algo novo. Alguém pede isso, irmão? Só faz assim. Eu quero viver algo novo. Eu peço, irmão. Tem horas que eu falo: Jesus, eu quero viver uma coisa nova. Sabe? E para coisas novas acontecerem, coisas velhas têm que morrer. Coisas velhas têm que ficar para trás. Ficar para trás. Então, nessa situação, eles estavam acomodados, confortáveis. Só que começou a perseguição e eles tiveram que fugir, eles tiveram que sair dali. Porque coisas novas iriam se iniciar. E para coisas novas se iniciarem, aquilo lá tinha que ser balançado, sacudido. Coisas novas não podiam se iniciar no lugar velho. Eles tinham que ir para lugares diferentes. Tinham que falar com pessoas diferentes. Sabe o vinho novo? Se eu trouxe aqui na minha cabeça agora. Você coloca onde? No odre velho? Não. Você coloca o vinho novo no odre novo. Você não pega uma coisa velha e coloca numa coisa nova. Então, muitas vezes, aconteceu isso em Atos capítulo 8, onde o Senhor tirou aquele comodismo, aquela situação confortável, e criou uma nova situação, para que algo novo acontecesse, para que novas oportunidades viessem de testemunho, de ministrações, de pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, multidões sendo batizadas, coisas grandes, irmãos. E quando a gente quer viver coisa grande, a gente tem que entender que as promessas de Deus, elas são meio... as promessas são dadas para nós diante de impossibilidades que a gente vive. Vou repetir. Quando Deus dá promessas para a nossa vida, é diante de impossibilidades, na maioria das vezes. Deus geralmente não dá uma promessa que é óbvia de acontecer na sua vida. Geralmente Deus dá uma promessa diante de impossibilidades, de coisas que você fala: como isso vai acontecer? Não tem condição? Como é que vai mudar? Irmãos, promessas são diante de impossibilidades. Porque se for possível, a gente vai achar que foi porque a gente é bom, porque a gente pode, porque eu estudei, porque eu isso, porque eu aquilo. Mas quando é diante da impossibilidade, a gente fala: só podia ser Deus. Não tem como. Então a gente dá a glória para quem tem que ter a glória, que é o Senhor. Então você entende isso? Todas as vezes que o Senhor te dá uma promessa, e a promessa era: eu estou subindo para o meu Pai, vou dar todo o poder para vocês hoje. Eis que é vos dado todo o poder. O Senhor deu para mim e eu estou dando para vocês, não é assim? Ele falou: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E eu estou dando para vocês esse poder. Ide por todo mundo. Essa era a promessa. Esse era o comissionamento. Prega o evangelho para todo mundo, para toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Irmãos, havia uma promessa. É verdade, Deus. E quando aconteceu realmente dessa promessa se cumprir, porque não é imediato,
ela foi diante de coisas difíceis. Não foi diante de coisas confortáveis. Então, mais uma vez, eu quero trazer para você que coisas desconfortáveis, elas não vêm para destruir a gente. Coisas, eu vou chamar outro nome, situações desconfortáveis, elas vêm para só dar uma sacudida, despertar, para que a gente possa, de repente, voltar a fazer aquilo que Deus nos ordenou. Amém, amados? E às vezes a gente não quer abandonar os velhos hábitos, os velhos lugares, as velhas situações, as velhas concepções que a gente tem. Às vezes a gente não quer abandonar. E aí o Senhor está dizendo para nós, se a gente não abandona, o novo não vem. Não é? Abandonar no sentido de renunciar, de deixar concepções, né? Situações, pensamentos, são tantas coisas, cada um sabe, né? Na sua situação. Aí os novos ciclos não acontecem. E a gente fica vivendo como? Os novos ciclos não acontecem e a gente fica vivendo em círculo. Porque fica desconfortável, eu recuo. Fica desconfortável, eu recuo. Quando ficar desconfortável, irmão, é para você avançar, não é para recuar. É isso que o Senhor quer dizer para nós. Quando a situação estiver desconfortável, difícil, não é para você recuar, dar um passo para trás. Não, quando a situação ficar desconfortável, é para você marchar. É para você caminhar. É para você levar os seus olhos para o Senhor, dos montes que vem o seu socorro. Situações desconfortáveis, ela vem para nos recolocar na posição que Deus nos chamou. Essa é a palavra para nós nessa noite. Estou quase encerrando já, irmão. Falei que ia ser rápido, né? Tentar ser consistente, porém você entendeu o que Deus quer falar. As situações, como foi aqui a situação, Atos capítulo 8, desconfortável, de perseguição, de fuga, de ter que sair do seu lugar ali de segurança, foi para que o Senhor colocasse, né, no centro da promessa dele, naquilo que ele tinha para aquelas vidas, naquilo que eles foram chamados para fazer. Então, a partir de hoje, quando uma situação difícil acontecer, você vê algo e você não estiver entendendo, ao invés de olhar para trás e falar, eu vou parar, eu vou estagnar, porque é o comum, irmãos. É o que mais acontece. As pessoas falarem, tá difícil, eu não dou conta, eu não consigo. Uma vez uma pessoa falou para mim assim, eu falei, canta. Sua voz é linda, louva, Deus vai curar essa ferida. Aí o que eu ouvi foi, eu não consigo. E eu entendo, irmãos, porque cada um tem uma estrutura, cada um tem, né, a sua força, ou não tem, às vezes força, falta, por isso que um ajuda o outro. E aí eu disse, você não consegue, mas o Senhor vai te ajudar. A gente não consegue porque a gente não é bom, irmão. Quando a gente fala assim, vamos louvar no meio da dor, ninguém quer louvar no meio da dor. Louvar é a maneira de falar, não é cantar, não, né? Louvar é agradecer, é entender propósito, isso que eu quero dizer. A gente não quer, a gente quer sentar e chorar, a gente quer parar, quer olhar para trás, quer recuar. Mas o Senhor está dizendo através dessa palavra para mim e para você, os novos ciclos vão vir quando você avançar. Quando você entender que essa situação vem para a sua vida, para você centralizar você no propósito. Para centralizar você naquilo que eu te prometi. A promessa não foi diante de uma impossibilidade? Então, é impossível, é difícil, eu não vejo, eu não sei como vai acontecer. Deus falou, irmão, vai fazer, Ele vai fazer. Seja a promessa qual for, seja, se envolve você, a sua família, se envolve ministério, o que for, Deus falou, Ele vai fazer. Foi diante de algo improvável, impossível? Foi. Mas continua de pé as promessas do Senhor. E quando você vê que a situação está apertando, que as coisas não estão se encaixando, quando você vê que veio um vento de repente, ao invés de murmurar, irmão, talvez a gente não esteja passando por isso agora, mas o Senhor fala, irmão, conosco.
Ou talvez você esteja no meio do vendaval e o Senhor está te dando a diretriz. Louva e adora. Engrandece a Ele. Ele vai colocar tudo no lugar. Ele vai colocar tudo no lugar. E você vai viver realmente os novos ciclos que você pede. Porque é engraçado, irmão, que eu acho engraçado, que a gente pede as coisas e a gente não pensa para pedir. É verdade. Porque a gente pensa, tipo assim, ó, vou dar um exemplo da Bíblia. Filhos de Zebedeu lá, né? Tiago e João. Tiago e João. Senhor, na sua glória, eu quero sentar do seu lado. Não pensa no que está falando, irmão. Aí Jesus falou assim, isso aí eu não posso prometer para vocês. Como é que vocês vão beber um cálice, vão estreitar do seu lado? Vai sim. Eles não tinham dimensão. Tem horas que a gente ora e não tem dimensão do que a gente está pedindo. No sentido assim, o que eu vou ter que passar para isso aí acontecer? Mas nós estamos orando, irmão. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ir fazer isso. Eu quero... Não é isso? A gente está orando. A gente está clamando. E a oração é uma bênção, irmão. Não é para você ter medo de orar. Mas eu quero te dizer que quando você estiver orando, o Senhor está escutando todas as nossas orações. Só que a forma que elas vão acontecer não vai ser do meu jeito, nem do seu. Tem horas que vai ser muito bom, muito fácil, e tem horas que vai apertar. Todos os dois momentos é para cumprir aquilo que Deus falou na nossa vida. A gente só precisa entender isso. Então os discípulos foram dispersos, pregaram em todos os lugares, vidas foram libertas, transformadas, curadas, batizadas, cheias do Espírito Santo. Houve pessoas tentando se infiltrar, querendo ter aquilo que eles tinham, comprar aquilo que Deus tinha dado. Houve tudo isso, irmão. E na nossa vida é a mesma coisa. Deus nos envia, nos leva, nos coloca em situações, coloca pessoas no nosso... Às vezes Ele não te envia, mas Ele traz pessoas para perto de você, no propósito da gente falar, no propósito da gente ministrar sobre aquela vida, alguma coisa, um testemunho. Porque a gente não vai programado para falar nada. Chega lá no meio, por exemplo, num trabalho, o Senhor de repente te usa, e quando você vê, você está sendo usado por Deus. Não é programado. Você não fala, hoje eu vou chegar no trabalho e eu vou pregar isso, não. Você está trabalhando, você vai para o trabalho para trabalhar. Só que o Senhor traz, às vezes, alguém perto de nós. E a gente tem que estar ligado. A gente tem que estar com entendimento. E abrir a boca. Porque a palavra diz que quando a gente abre a boca, Ele encherá. E para encerrar, irmãos, voltando aqui para aquele Simão, Pedro repreendeu ele. Seu coração não é reto. E ele fala aqui, ó, arrepende dessa iniquidade, ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do seu coração. Porque quando pessoas tentarem se infiltrar, quando pessoas tentarem comprar aquilo que Deus deu, ou querer ter o que você tem, o Senhor sempre vai falar, se arrepende, se transforma. Porque Deus quer libertar essas pessoas também, irmãos. Deus queria libertar esse Simão também. Deus não queria só libertar aquelas pessoas que ouviram e foram batizadas e estava tudo bem. Ele queria libertar todos. Só que tem pessoas que têm um pensamento, um coração contaminado. Pelo que já viveu, pelo que acredita. Mas o Senhor quer trazer a libertação e a cura, irmãos. Ninguém é dispensável. Mas tem que ser repreendido. Então, todas as vezes que você vê alguém querendo, usar as coisas do Senhor dessa forma, tem que ser aconselhado, ser repreendido. Olha, se arrepende, não é dessa forma. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Porque a pessoa não é descartável, ela é importante, mas não é daquele jeito. Então talvez Deus coloque na sua caminhada, por esses dias, alguém e que está assim, querendo fazer as coisas de Deus dessa forma. E você vai fazer o quê? Você vai aconselhar, você vai repreender, você vai dizer, se arrependa. Não é assim que Deus quer fazer. Não é assim que o Senhor vai usar. Não é assim que Ele vai habitar em você. Amém, amados? E a palavra diz que Ele pediu, ora por mim vocês, para que nada disso sobrevenha.
No final das contas, o homem teve até medo, né? Um temor, assim. Que nesse caso aqui não foi um temor de respeito, foi um medo, né? Ora para mim para que isso não aconteça. E aqueles que não têm temor nenhum, irmão? E aqueles que não têm temor nenhum e andam envergonhando o nome do Senhor? Então que a gente possa entender na nossa vida, através dessa mensagem de Atos capítulo 8, que o Senhor quer proporcionar situações para que eu e você possa estar no centro, fazendo a vontade dEle. Porque para que a gente possa entender dos hábitos que a gente tem que abandonar, para que a gente possa entender que novos ciclos vão vir sim, portas vão se abrir sim, irmãos, porque Deus é Deus de oportunidades, mas que nós estejamos atentos para todas essas portas, todas essas oportunidades que virão sobre a nossa vida, para que a gente esteja ligado e a gente consiga, usufruir, trabalhar sobre aquilo que o Senhor falou na nossa vida. Novos ciclos, novas oportunidades, para que a gente possa entender, isso é uma nova porta, isso é um novo ciclo, entendeu? Para que a gente possa entender, porque senão, irmão, vem um ciclo novo e a gente está ainda com as coisas velhas, a gente fica disperso, a gente fica sem entendimento. Que as suas promessas estão de pé e que elas vêm sempre diante das impossibilidades que nós temos. Realmente Deus é difícil para nós, Senhor, mas se o Senhor falou, vai acontecer. Se o Senhor falou, a porta vai se abrir. Se o Senhor falou, o novo ciclo vem sobre a nossa vida. Que nós possamos, Senhor, ter a confiança em Ti e não nos homens e não em nós mesmos, Senhor. Que nós possamos entender que as dispersões, que as perseguições, que todas essas coisas que vêm sobre a nossa vida é propósito do Senhor para nos colocar, Senhor da glória, fazendo aquilo que o Senhor colocou na nossa mão para fazer. Em nome de Jesus. Abençoa as nossas vidas, fortalece o nosso coração, que nós possamos ser agradáveis diante do Senhor. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós fugimos, Pai, daquilo que o Senhor colocou para nós fazer, toda vez que nós negamos, toda vez que nós nos escondemos ou retrocedemos, Pai, nos perdoa, nos ajuda, Senhor, a somente avançar, Pai, a olhar para Ti e prosseguir, entendendo que na hora certa as coisas acontecem. Em nome de Jesus, é o que nós oramos nessa noite e Te agradecemos. Amém e amém. Amém, amados? Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos leve em paz, em nome de Jesus.